Imaginamos um herói de guerra, um líder espiritual super celebrado que, acabou de salvar toda a nação de uma ameaça gigante e de um massacre quase certo. O grande salvador da pátria, né? Exatamente. Ele volta para casa vitorioso, no auge do prestígio, mas em vez de celebrar a paz, a primeira coisa que ele faz é capturar um adolescente no meio do caminho, forçar esse garoto a escrever uma lista com os nomes de 77 aliados políticos e então... E marchar até a cidade deles para torturar todo mundo em praça pública. É pesado. É muito pesado. Certo, vamos desempacotar isso. A nossa imersão de hoje vai mergulhar fundo nos capítulos 8 e 9 do livro de Juízes. Temos aqui uma coleção incrível de análises teológicas, registros históricos e estudos exegéticos sobre essa reta final da vida de Gideão e a ascensão do filho dele, o Abimeleque. Uhum. E a nossa grande missão com isso tudo é desvendar o perigo da vingança dentro da igreja, sabe? O abuso do poder eclesiástico. Porque, por mais que sejam textos milenares, a anatomia de um líder que usa a posição para retaliar e dominar é assustadoramente atual. Nossa, com certeza. O que é fascinante aqui é que os textos mostram a desconstrução de um mito, sabe? Geralmente as pessoas querem aquelas narrativas limpas. Aquela coisa de filme, né? Onde o herói termina bem. Isso, onde as lições são todas sobre fé e coragem. Mas o relato histórico que a gente está analisando recusa totalmente essa maquiagem. Ele funciona como um espelho de alta resolução para dinâmicas de ressentimento e retaliação que tragicamente ainda destroem muitas comunidades de fé hoje em dia. Verdade. É uma documentação muito precisa de como as feridas não tratadas de um líder podem, ser convertidas em armas letais contra o próprio povo que ele jurou proteger. E o estopim de tudo isso, o que me deixa muito pensativo, é que acontece num cenário de pura exaustão humana. É fascinante observar o ponto de ruptura desse cara. Sim, o momento exato em que a coisa vira. Gideão acabou de liderar uma vitória absurda contra os midianitas. A nação está livre, mas a batalha técnica ainda não acabou, né? Ele e aquele pequeno exército de 300 homens estão exaustos, varados de fome, atravessando o deserto atrás de 2 reis inimigos que estão fugindo. Zeba e Salmuna. Exato. E aí, no caminho, eles chegam a 2 cidades israelitas, Sucote e Penuel. E Gideão pede o básico, ele chega e diz, meus homens estão cansados, nos deem alguns pães. E, para surpresa de todos, os líderes dessas cidades olham para aquele exército faminto e dizem um sonoro não. Caramba! E para entender o impacto desse não, a gente precisa olhar para as regras de sobrevivência do Antigo Oriente Próximo. A hospitalidade ali não era só uma questão de boas maneiras ou cortesia. Era o pilar central da sobrevivência no deserto. Não era só oferecer um cafezinho, né? Nem de longe. Negar pão e água para guerreiros aliados em campanha era lido, na verdade, como um ato de traição suprema. E Sucote e Penuel tomaram essa decisão baseadas no puro cálculo político, sabe? Como assim, cálculo político? É que elas ficavam na região da Transjordânia, muito expostas, muito vulneráveis. O pensamento dos líderes locais foi super prático. Eles pensaram, olha, os reis inimigos ainda estão vivos por aí. Se a gente der comida para o Gideão hoje e ele perder a guerra amanhã, esses reis vão voltar e queimar as nossas cidades. Ah, entendi. Então, no fim das contas, eles escolheram a segurança política em vez da solidariedade da aliança que eles tinham. Faz sentido do ponto de vista do medo, né? O instinto de sobrevivência bateu mais forte. Exatamente. Mas a reação de Gideão não é a de um líder tentando compreender o medo do seu rebanho. O ressentimento assume o controle de uma forma que, altera a identidade dele. O libertador desaparece ali mesmo e surge um justiceiro implacável. É assustador. Sim. Ele não tenta argumentar, não tenta acalmar, ele simplesmente vira as costas e promete que quando voltar vitorioso, vai rasgar a carne daqueles líderes com espinhos e abrolhos do deserto. É uma promessa de mutilação mesmo. E o que choca nas fontes é o quão frio e calculado ele se torna, né? Nossa, demais. Porque quando ele finalmente volta, não é um ataque no calor da emoção. Ele captura aquele jovem alfabetizado no caminho, consegue a lista com os 77 nomes dos líderes e vai executar a promessa de forma sistemática. E a linguagem que os relatos usam para descrever essa punição, olha, é muito perturbadora. Tem muitos significados ocultos ali.
O texto diz que Gideão promete trilhar aqueles homens. E para a cultura agrícola da época, trilhar era o ato de colocar o grão na eira e arrastar umas tábuas pesadas com pedras pontiagudas. Nossa. Ou chicotear a planta para separar o trigo da palha inútil. Então, ao usar essa palavra em hebraico, o dush, a mensagem de Gideão era bem clara. Ele estava dizendo, tipo, vocês, meus irmãos de aliança, são palha, não tem valor nenhum, e eu vou esmagar vocês sobre o peso do meu poder. Caramba, ele usa a própria natureza contra eles. Exato. Ele usa os espinhos do deserto, os cocim e barcane, como chicotes, transformando, elementos de uma natureza inóspita em instrumentos de humilhação pública. Cara, isso me faz pensar muito sobre o cansaço na liderança hoje. Seja numa igreja, numa organização comunitária, é como se o cansaço ministerial ou a exaustão fosse o maior teste de caráter que existe. Com certeza. A máscara cai, né? Cai tudo. É como se a fadiga extrema tirasse completamente o filtro da graça. O líder já está lá se sentindo sem apoio, mal compreendido, talvez até sobrecarregado, e aí ele começa a ver fantasmas. O ressentimento assume a direção. E aí a tragédia acontece. Sim, porque aquela autoridade que foi dada para edificar e curar se transforma num chicote feito de espinhos. Ele, não vê mais pessoas com medos e falhas. Ele só enxerga alvos para a própria justiça vingativa dele. E essa transição da exaustão para a crueldade é um padrão muito documentado. O vácuo que é criado pelo esgotamento físico e mental é, rapidamente preenchido pela amargura. Faz todo sentido. O grande problema de Gideão ali foi que o discernimento dele estava cego pelo orgulho ferido. O papel de um líder espiritual diante do medo das pessoas de Sucote deveria ser restaurar a confiança. Trazer eles de volta, né? Isso, trazer de volta para o propósito. Mas quando a pessoa faz do ministério um projeto pessoal de validação, olha, qualquer falta de apoio é recebida como uma ofensa mortal. A punição vira uma forma doentia de ensino. E as análises apontam justamente para isso. A palavra hebraica yadá, que significa ensinar ou fazer conhecer, é usada para descrever uma lição dada através de tortura física. Uau, é macabro demais. Eu vou ensinar vocês a me respeitarem arrancando a pele de vocês. Exatamente isso. E o terrível é que essa violência física toda prepara o terreno para algo que é, na minha opinião, ainda mais destrutivo que a violência espiritual, a corrupção de fato. A transição para o próximo desastre. Porque veja bem, a guerra finalmente acaba, a vitória é total, os midianitas foram derrotados, os israelitas ficam maravilhados com o herói. Chegam Gideão e fazem uma oferta máxima. Eles dizem, seja nosso rei. Governe sobre nós, você, seu filho e seu neto. A dinastia pronta. Prontinha. E aí Gideão dá uma resposta que no papel é irretocável. Ele fala, eu não dominarei sobre vocês, o Senhor dominará. Teologicamente, perfeito, certo. Uma baita aula de humildade. Certo, no discurso, né? Pois é, no discurso. Porque aí a gente olha para a cena seguinte e as ações dele gritam exatamente o oposto. Nossa, sim. E essa dissonância cognitiva entre o que o Gideão fala e o que ele faz é um dos pontos mais analisados pelos estudiosos, sabe? Ele faz esse discurso lindo de submissão a Deus, mas, na mesma respiração, ele pede uma contribuição de guerra. O famoso pedágio, né? Isso. Ele pede que cada soldado dê para ele uma argola de ouro dos despojos tirados dos inimigos, e o montante arrecadado, segundo os cálculos históricos, chega a cerca de 1.700 ciclos. Isso dá entre 19 a 20 quilos de ouro. Peraí, 20 quilos de ouro? É uma fortuna incalculável para a época. E o que ele faz com todo esse ouro? Ele confecciona um éfodo, que era uma peça de investimenta sacerdotal sagrada, e coloca isso em exibição na própria cidade dele, em Ofra. Mas espera, 20 quilos de ouro para fazer uma vestimenta, isso não é mais uma roupa, é um monumento, né? É um troféu gigantesco. Exatamente. É um monumento ao próprio ego dele, só que disfarçado de objeto religioso. O culto legítimo naquela época deveria acontecer no santuário central da nação. Mas ao colocar essa peça de ouro na cidade natal dele, Gideão, descentraliza a adoração e atrai toda a atenção para si mesmo.
Ele vira o centro das atenções? Totalmente. E os textos descrevem que esse objeto se tornou uma armadilha. O termo hebraico é mokesh, um laço de caçador para ele e para a família dele. O povo simplesmente começou a idolatrar o éfodo. E a metáfora que a história usa, que é fortíssima, é a da prostituição espiritual. A palavra zaná. Nossa. A nação abandonou o compromisso com Deus para ficar adorando o troféu de um homem. Aqui é onde fica realmente assustador para quem acompanha dinâmicas de líderes contemporâneos, sabe? Imaginemos essa cena. O líder está lá no púlpito, fazendo discursos brilhantes, batendo no peito e dizendo como toda a glória pertence a Deus. Mas nos bastidores, o ego dele exige a construção de um império de 20 quilos de ouro. Um monumento disfarçado de ministério. Exato. Seja na forma de títulos, seja no controle absoluto sobre a vida das pessoas, ou mesmo construindo templos que, no fim, são só monumentos ao próprio fundador. A história de Gideão sugere fortemente que grandes discursos teológicos soam vazios se a prática é sobre poder. O sucesso? Aquele momento em que a batalha acaba e todo mundo aplaude de pé, pode ser infinitamente mais letal para a alma do líder do que o desespero lá do campo de batalha. Nossa, com certeza. O perigo real não era o exército inimigo, era o aplauso inquestionável, né? É isso. E a grande ironia, que é um consenso absoluto nas fontes, é que a nação teve 40 anos de paz externa depois disso. Ninguém invadiu as fronteiras, o país estava seguro, a economia possivelmente estava prosperando. Tudo parecia ótimo no papel. Parecia perfeito. No entanto, internamente, o tecido espiritual e moral de Israel estava apodrecendo numa velocidade recorde. Essa paz política e estabilidade funcionaram como uma cortina de fumaça gigante. Como se estivessem varrendo a sujeira para debaixo do tapete? Exato. Sem inimigos externos para focar e com um líder que parou de vigiar as próprias motivações, a idolatria se enraizou muito fundo. As sementes desse orgulho que o Gideão plantou no silêncio do coração dele estavam ali, prestes a germinar publicamente na próxima geração. E essa colheita maldita tem um nome bem específico, né? Abimeleque. É muito impressionante ver como o orgulho meio que velado e aquelas pequenas concessões de um pai preparam um terreno e se transformam na tirania totalmente declarada de um filho. É o fruto do ambiente. Sim. E até o nome dele soa como uma piada sombria. Porque o Gideão passou a vida inteira repetindo, eu não sou rei, mas olha o nome que o filho dele carrega. É muito irônico. A tradução literal de Abimeleque é meu pai é rei. E é uma contradição gritante que os pesquisadores sempre destacam. Porque o pai recusou a coroa em público, mas na prática agia como um verdadeiro monarca local, cheio de ouro, cheio de esposas. Ele vivia como um rei. E vivia. E o filho cresceu absorvendo essa mensagem, né, nas entrelinhas. O poder tá ali, é nosso por direito, só falta alguém ter a coragem de ir lá e pegar. E aí, o Abimeleque decide tomar esse poder de assalto. Só que, diferente dos juízes anteriores que agiam por uma vocação para defender a nação, o Abimeleque age por pura ambição pessoal. Ele quer ser o dono de tudo. Isso. Ele usa a articulação política mais rasteira que existe. Ele vai lá para a cidade de Siquém, que era de onde a mãe dele venha, e apela para o tribalismo puro. Ele diz, tipo, olha, eu sou osso do osso de vocês. É melhor eu governar do que aqueles outros 70 filhos do meu pai. Ah, a velha e tóxica política de identidade se sobrepondo ao caráter. É o discurso de não importa se eu sou um bom líder ou se eu tenho ética, o que importa é que eu sou do grupo de vocês, então me deem um poder para a gente derrotar o grupo de lá. E a fonte de financiamento dessa campanha política dele é a coisa mais bizarra. É absurda? Siquém, nessa época, era um poço de sincretismo religioso. A galera pegou a ideia da aliança com Deus e, misturou com a adoração a entidades cananeias, locais. Tinha um templo dedicado ao Senhor da Aliança, o Baal Berite, mas num formato totalmente pagão. E os líderes de Siquém tiram 70 moedas de prata do cofre desse templo idólatro para financiar o Abimeleque. Ele literalmente usa dinheiro de idolatria para pagar uma milícia. É uma fusão terrível de política e religião corrompida.
E essa milícia, os textos caracterizam eles com termos hebraicos bem duros. Errim uporrazim, que geralmente são traduzidos como homens levianos, vazios, pessoas instáveis. Eram mercenários sem nenhum escrúpulo. O pessoal que topa qualquer coisa por dinheiro. Qualquer coisa. E quando uma liderança constrói uma base de poder financiada por corrupção e apoiada por pessoas sem valores morais, o resultado é sempre uma atrocidade. O Abimeleque simplesmente marcha até a casa do pai dele e realiza um extermínio. Ele manda assassinar todos os 70 irmãos dele. E tem um detalhe nos textos históricos que é muito sublinhado. O relato faz questão de frisar que eles foram mortos sobre uma única pedra, Kali Even Ehat. Espera, por que essa ênfase numa única pedra? Qual é o peso teológico ou histórico disso? O peso é mostrar que não foi uma batalha, sabe? Não foi uma confusão onde pessoas morreram. Foi uma execução em massa, muito fria, muito cerimonial. Uma linha de montagem da Most. Nossa, um abate. Isso. Matar todos em cima da mesma pedra demonstra um controle absoluto e uma intenção clara de chocar, de espalhar o terror nas pessoas. Ele queria mostrar para todo mundo que o extermínio da concorrência era sistemático e que, a partir de agora, ele tinha o monopólio da violência. Ninguém ia ousar cruzar o caminho dele. Exato. E de todos os 70 irmãos, incrivelmente só um menino consegue escapar. O caçula, o Jotão. Ele consegue se esconder e sobrevive a esse banho de sangue inteiro. E ainda bem que ele sobreviveu, porque a fuga do Jotão nos presenteia com uma das peças literárias mais brilhantes e afiadas do mundo antigo. É o que as fontes chamam da parábola de Jotão. É uma obra-prima da sátira política, né? Inteira ouvi. Ele conta a história das árvores da floresta que queriam ungir um rei sobre elas. E aí, primeiro elas vão até a oliveira e dizem: "Ô Oliveira, reine sobre nós." E Oliveira responde: "Por acaso eu pararia de dar o meu azeite, que honra a Deus e aos homens, só para ficar balançando por cima das outras árvores?" Recusou na hora. Recusou. Então as árvores vão à figueira, e a figueira dá a mesma desculpa. "Por que eu deixaria de dar os meus figos docinhos para ser a governante?" Vão para a videira, e a videira responde: "Por que eu deixaria o meu vinho para ter poder político?" E a essência da resposta dessas três plantas é vital para a gente entender a crítica. A oliveira, a figueira e a videira representam pessoas capacitadas, produtivas, pessoas que têm uma vocação muito clara. Que sabem o que estão fazendo ali. Isso, elas conhecem o propósito delas e encontram satisfação em dar frutos, sabe? Em servir a comunidade com os dons que têm. Elas simplesmente não precisam do status do poder para se sentirem validadas. O serviço já basta para elas. Exato. Só que a parábola continua, né? Diante dessa recusa das árvores nobres, o resto das árvores, já meio desesperadas para ter um rei, se voltam para o espinheiro. E a figura do espinheiro no hebraico, o atalad, que também é traduzido como espinheiro bravo ou arbusto do deserto, olha, é a representação máxima da esterilidade. O espinheiro é aquele negócio que não dá fruto, não dá flor, não tem sombra, não serve nem para fazer uma cadeira, né? Não serve para absolutamente nada, a não ser machucar quem encosta e queimar. É uma planta altamente inflamável. Mas quando oferecem a coroa para o espinheiro, ele aceita na mesma hora. Claro, ele não tem nada a perder. Não tem fruto nenhum do qual se afastar. E a resposta que o espinheiro dá na parábola é de uma arrogância até cômica. Ele fala: "Venham se abrigar na minha sombra, senão vai sair fogo de mim e consumir até os enormes cedros do Líbano." É bizarro. É um arbusto rasteiro, sem folhas, prometendo uma sombra que ele não tem como oferecer e ainda ameaçando queimar as árvores mais majestosas da região se não tiver submissão total a ele. Cara, colocando isso sob a lente do ambiente de igreja ou de liderança eclesiástica, hoje em dia, isso é um soco no estômago. O que essa parábola explica sobre o vácuo de poder e as lideranças tóxicas é genial. É muito atual. Muito. Porque quando pessoas de bom caráter, aquelas pessoas frutíferas que realmente cuidam das outras, se omitem ou desistem de ocupar os espaços de liderança, seja porque estão cansadas ou porque acham que a política institucional é suja demais, cria-se um vácuo. E a gente sabe, o poder nunca fica no chão por muito tempo. Sempre aparece alguém para pegar. Sempre.
e ele é rapidamente agarrado por esses espinheiros. Líderes estéreis que não têm nada a oferecer além de manipulação, eles não têm sombra de verdade, não oferecem consolo ou proteção, só exigem uma lealdade cega e absoluta. E a ameaça está sempre no ar, né? Se não se submeter à minha visão, eu te queimo, eu destruo a tua reputação, eu te cancelo. É bem por aí, e essa é a anatomia clássica de todo regime abusivo, seja numa nação inteira ou numa congregação menor. A liderança do espinheiro só sobrevive à base da intimidação. Mas não dura muito, dura. Então, as análises nos levam exatamente para essa grande pergunta que encerra essa fase da história. Se conectarmos isso à imagem maior, a pergunta é: um sistema inteiramente baseado em sangue, traição, vingança e extorsão emocional consegue se sustentar? A longo prazo, acho que não. A resposta que o texto bíblico dá é muito clara. Não se sustenta. Existe uma degradação natural e inevitável nessas estruturas. Em apenas 3 anos, a aliança corrupta entre o Abimeleque e os líderes lá de Siquém começou a ruir por dentro. Mas como isso acontece na prática? Alguém de fora vem e ataca eles? Não, de jeito nenhum. A ruína vem de dentro mesmo. Os textos falam que um espírito nocivo, o termo é ruach re'ah, se colocou entre Abimeleque e os líderes da cidade. E as exegeses, olha, são muito cuidadosas em pontuar que isso não significa de forma alguma que Deus é o autor da maldade ali. Ah, certo. É, na verdade, uma descrição de um juízo providencial. Basicamente, os freios morais são retirados. E aí, as sementes que eles mesmos plantaram começam a dar fruto. É a velha lei de Gálatas 6:7, sabe? Colhe-se o que se planta. Tudo que vai e volta. Exato. Os mesmos líderes de Siquém que traíram a memória do Gideão para apoiar o Abimeleque, agora começam a trair o Abimeleque para apoiar um novo rebelde que apareceu. A desconfiança mútua engole todo mundo. Eles simplesmente se mereciam. A traição gera mais traição. E a colheita disso tudo chega a um clímax que é, ao mesmo tempo trágico e ridiculamente poético. A aliança implodiu de vez, certo? E aí o Abimeleque vira contra a própria cidade que tinha financiado ele, destrói Siquém e depois parte para atacar uma cidade vizinha chamada Tebes. Ele é o rei espinheiro. E o que o espinheiro faz na parábola? Ele queima as pessoas. Ele queima tudo. Então Abimeleque está lá, na porta da torre de Tebes, com o fogo na mão, prestes a queimar as pessoas que tinham fugido lá para o topo para se proteger. Ele está super confiante, se sentindo invencível naquele momento. E então, lá do alto, uma mulher anônima arremessa um pedaço de uma pedra de moinho manual. A pedra cai, atinge a cabeça do tirano em cheio e esmaga o crânio dele na hora. A ironia literária disso, o peso poético dessa cena, é uma coisa imensa, sabe? Pensa bem, aquele homem que sistematicamente ordenou o extermínio de 70 irmãos, alinhados sobre uma única pedra, agora tem a vida dele de tirania e terror encerrada pelo golpe de uma única pedra, o Pelarrekev. É impressionante. É o juízo irônico operando de uma forma perfeita, simétrica. Mas o que mais me deixa impressionada nas análises sobre a morte de Abimeleque é o estado do coração dele nesses últimos segundos de vida. Assim, é a reação de um narcisista até a última gota de sangue, não é? É absurdo. Ele percebe que o golpe da pedra foi fatal, o crânio está esmagado, e qual é a última ordem dele? Ele não olha para o céu e pede misericórdia. Ele não sente nenhum peso pela montanha de corpos que ele deixou pelo caminho. Nenhum arrependimento. E nenhum. Ele simplesmente chama o escudeiro dele, desesperado, e diz: pega a tua espada e me mata logo. Não deixa que a história conte que uma mulher me matou. Ele estava obcecado com o nome dele. A vaidade do cara, o medo de passar por essa desonra machista. Na cultura da época era maior do que qualquer medo do julgamento divino. Ele estava completamente obcecado com a própria reputação, o Shem. Liderança, um espinheiro. Ele preferiu encenar uma morte honrosa pela espada de um guerreiro do que encarar a dura realidade dos próprios atos. Morrer sem nenhum arrependimento, só para salvar a fachada da reputação. É um alerta devastador para qualquer pessoa que ocupa uma posição de influência hoje. A imagem importa mais que a alma, né? Sim,
Quando a imagem pública vira o bem maior de um líder, a misericórdia simplesmente desaparece da equação. Não tem mais espaço para ela. Fica muito claro. Esse mergulho todo revela algo muito profundo sobre a saúde das comunidades de fé hoje. Fica evidente como o perigo da vingança, que os materiais destacaram o tempo todo nessa imersão, destrói a própria essência do que a igreja deveria ser. Destrói tudo por dentro. Quando um líder se deixa consumir pelo ressentimento, seja diante das críticas, da falta de apoio, o púlpito muda totalmente de função. Ele deixa de ser aquele lugar de nutrir as ovelhas, de dar uma visão de esperança, e se transforma no palco das famosas indiretas, né? As indiretas do púlpito, os espinhos modernos. Exatamente isso. É o líder usando a Bíblia como os espinhos e abrolhos que Gideão usou lá no deserto. Ele usa o tempo que deveria ser de ensino para trilhar a reputação de quem não concorda com ele, sabe? Para humilhar o irmão, para punir quem pensa diferente, para fazer uma demonstração pública de força e controle. E isso é, o oposto exato da revolução que a Bíblia traz, especialmente o Novo Testamento, sobre o que é liderança. Os textos de hoje apontam um contraste gritante, porque enquanto o Gideão escolheu trilhar os irmãos dele, despedaçar os aliados com espinhos para se sentir vingado do orgulho ferido, o modelo final é bem diferente. O modelo final, que é Jesus, o Yeshua, subverte essa lógica por completo. Em vez de esmagar aqueles que erraram e que rejeitaram ele é que permitiu ser moído. Ele foi trilhado pelas iniquidades de todos. Ele absorveu o golpe. Para quebrar o ciclo, né? Isso. Não para ensinar uma lição de obediência pelo medo ou pela tortura como Gideão fez, mas para trazer a paz, o verdadeiro shalom. O poder genuíno, sob essa ótica, não é nunca a capacidade de destruir os opositores, mas a coragem de servir, mesmo quando não tem aplauso nenhum. A coragem de suportar as feridas e exaustão sem nunca recorrer à vingança. Liderança que lava os pés dos outros. É abdicar dessa necessidade maluca de controlar as pessoas pelo medo do fogo, da ameaça. Mas, pensando em todo esse cenário de ambição, de silêncios cúmplices e de violência velada que a gente viu na história do Abimeleque, tem um último detalhe, uma última provocação sobre a qual eu queria que todo mundo que está acompanhando refletisse um pouco. Sobre o menino, né? Isso. Lembra daquele jovem, o Jotão, o único que sobreviveu àquele massacre horrível em cima da pedra. O texto diz que ele subiu no monte, gritou a parábola da verdade na cara dos líderes corruptos, na cara do Abimeleque. Ele expôs a verdade nua e crua. E, imediatamente ele precisou correr. Ele teve que fugir para muito longe e se esconder para continuar respirando, porque senão iam matar ele. Falou a verdade e teve que fugir. Exato. E isso nos deixa com uma provocação profunda para as comunidades de fé nos dias de hoje. Porque, olha, o verdadeiro termômetro para saber a saúde de uma instituição não se resume apenas a descobrir se existe um líder com tendências de Abimeleque no comando. O teste final, o teste definitivo, é observar cuidadosamente o que acontece com as pessoas que tentam falar a verdade. O que acontece com os jotões da congregação? O que acontece com os jotões, exato. A comunidade que a gente está inserido oferece um ambiente seguro para quem percebe e tem a coragem de denunciar que a árvore lá no poder não passa de um espinheiro sem fruto? Ou será que, toda vez que alguém aponta a falta de frutos ou a manipulação, o fogo da retaliação se acende e as pessoas justas precisam correr para salvar suas próprias vidas, a sua reputação, antes de serem queimadas? É de se pensar.